Olá! Neste episódio e no próximo falaremos da obra de Jesus. Vamos primeiro responder à pergunta: qual é a sua obra? Vamos começar vendo uma das mais distintas passagens que declaram a perfeita humanidade e a perfeita divindade de Jesus e que nos ajudará a entender qual é a obra de Jesus. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. O texto grego dos versículos 19 a 23 é estruturado em torno de 4 conjunções explicativas, iniciadas no texto original, em grego, pela palavra gar. Esta sequência de cláusulas explicam por que o Filho nada pode fazer de si mesmo senão somente aquilo que vir fazer o Pai, como acabamos de ler. Vamos à primeira explicação introduzida no próprio versículo 19. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. É impossível para o Filho tomar uma ação de forma independente, ou autodirigida, ou em autossuficiência, como nós humanos queremos sempre fazer para exaltar a nós mesmos ou nossos desejos. Se Jesus tivesse feito qualquer coisa de própria e independente vontade, ele se poria em contraposição a Deus, como se ele fosse um outro Deus. A filiação perfeita envolve a identidade perfeita de vontade e ação com o Pai. Assim, tudo o que o Filho faz é coincidente e coextensivo com tudo o que o Pai faz. Num contexto em que as obras dos filhos seguem na atividade dos pais, um filho que vai trabalhar por conta própria se desagrega das suas origens. Esta última cláusula do versículo 19 sustenta a impossibilidade do filho operar de maneira desagregada do Pai e a fundamenta na perfeição da filiação de Jesus. Ela também constitui outra reivindicação à divindade de Jesus, pois o único que poderia concebivelmente fazer tudo o que o Pai faz só poderia ser tão grande quanto o Pai. Tão divino quanto o Deus Pai só podia ser o próprio Deus encarnado, já que sabemos por toda a Bíblia que Deus é um só. Vamos à segunda cláusula explicativa do porquê o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. O Filho pode fazer tudo o que o Pai faz, porque o Pai, no seu imenso amor pelo Filho, mostra tudo o que ele faz ao Filho. O amor do Pai pelo Filho é demonstrado na revelação contínua de tudo o que ele faz ao Filho. O amor do Filho pelo Pai é demonstrado no perfeito testemunho ao fazer tudo o que o Pai faz, em perfeita obediência que resultou até a morte de cruz. O Filho, por sua obediência ao Pai, está desta forma revelando o Pai, fazendo as obras do Pai, realizando a vontade do Pai. Trata-se de uma maravilhosa revelação da natureza e caráter de Deus, que depende totalmente, em primeiro lugar e acima de tudo, do amor do Pai pelo Filho e do amor do Filho pelo Pai. A própria obediência e dependência que caracterizam a total subordinação de Deus Filho na carne ao Deus Pai nos céus são em si mesmas tão perfeitas que tudo o que Jesus faz é o que o Pai deseja e faz. Porque ele, nada mais nada menos, é a revelação do próprio Deus. Não é de se admirar que Jesus mais tarde declara em João 14:9: Quem vê a mim, vê o Pai. A revelação do Deus Pai é refletida por completo em Jesus. E quanto a nós, quanto mais nos imbuímos do amor e da sabedoria de Deus, tanto mais refletimos o nosso Deus em nós também. Vamos à terceira cláusula explicativa do porquê o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que faz o Pai. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e ele lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. A terceira cláusula explicativa exemplifica a verdade principal articulada nos versos 19 e 20, a de que o Filho faz tudo o que o Pai faz, devido à perfeita revelação do Pai ao Filho, que em nenhum lugar é melhor visto do que neste perfeito paralelismo expresso neste versículo 21, dando o mesmo efeito e identidade do ressuscitar os mortos que faz Deus ao dar vida ou vivificar que faz Jesus. Para os judeus da época, a ressurreição dos mortos pertencia ao futuro, sendo que a ressurreição dos mortos era uma prerrogativa pertencente apenas a Deus. Veja, por exemplo, em 2 Reis 5:7, a exclamação indignada do rei de Israel: Sou eu Deus? Posso eu matar e trazer de volta a vida?
que exprime a certeza do povo de Deus, que Deus e só Deus pode ressuscitar os mortos. Vamos agora à quarta e última cláusula explicativa no verso 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Desde sempre no Antigo Testamento, Deus é conhecido como o juiz de toda a terra. Veja, por exemplo, Gênesis 18, 25. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, Deus com frequência exercia julgamento na vida de seu povo e no das nações vizinhas. Mas no final dos tempos, haveria o grande e derradeiro julgamento final para todos. Veja Apocalipse 20, de 11 a 15. Aqui vemos que o Filho é que exerce o ofício de juiz. Isso não significa que Jesus exercerá julgamento independentemente do Pai, pois mesmo o julgamento que ele exerce é um reflexo de sua determinação consistente de fazer a obra do Pai, como já vimos. Mas se você se lembra e tenha percebido do capítulo 3, verso 17, que diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Existe uma certa tensão aqui no capítulo 5, verso 22, que diz: O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. É aí que precisamos nos atentar a ler a Bíblia no contexto em torno às respectivas passagens. João 3,17 se refere ao propósito da primeira vinda do Filho, que não era trazer condenação, mas cumprir o ministério da salvação. Em contraste, João 5,22 refere-se aos distintos papéis de Deus na pessoa do Pai e na do Filho. O Pai confia todo o julgamento ao Filho, que é o resultado final da sua primeira vinda, para aqueles que não creram nele. E aqui no verso 23 vemos revelada a razão pela qual o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. É para que todos possam honrar o Filho, assim como honram o Pai. Jesus está mostrando a sua finalidade de provar que o Filho é um com o Pai, não apenas na sua obra que faz, que é a do Pai, mas também na honra sua, que é a mesma do Pai. É uma clara afirmação da divindade de Cristo. Isso vai muito além de fazer de Jesus um mero mestre embaixador, que age em nome do Deus Pai e Rei do Universo, que o enviou, mas é a segunda pessoa do próprio Deus, a palavra que estava com Deus e que era Deus. Portanto, resumindo, qual é a obra de Jesus Cristo? A obra dele era a obra do Pai. Ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz somente o que o Pai faz. Ele vê tudo o que o Pai faz. Ele veio para dar vida que vem do Pai. A ele, o Pai confiou o julgamento final. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Honremos o nosso Deus honrando Cristo. Deus te abençoe.